Boa tarde. Hoje, dia 1º de setembro de 2018, venho aqui para apenas fazer uma reflexão e poder colocar um pouco de discernimento para aqueles que ficam brigando nas redes sociais e tudo, e mostrar assim de uma maneira um pouco política e um pouco histórica que eu não me surpreendi ontem com o resultado do STF ou STR contra a impugnação do nosso presidente Lula. Porque o pessoal do PT ficou muito impressionado e tudo, mas a gente já sabia o resultado e tudo. Porque quem conhece a história, que já sabe que esse filme é repetido, ou já vimos antes esse filme. Porque quem conhece a história desde a época de Getúlio Vargas, desde o mais antigo, sabe que sempre houve uma maneira, ou bem mais antigo, desde a época de Jesus Cristo, sabe que sempre quem lutou a favor dos pobres, sempre houve uma manobra para poder tirar eles de circulação. Só conhecer um pouco de história. Os mais novos não conhecem história, mas os mais antigos podem procurar um pouco de história, procurar nos livros, procurar se aprofundar mesmo. Não ir muito nas redes sociais, que hoje as redes sociais é mais imediatista, mais no calor da emoção. Mas aqui eu só quero colocar minha indignação em respeito às pessoas que seguem nas redes sociais e às vezes simplesmente ela perde as amizades e tudo e não discute realmente a política como ela deve ser e tudo. E simplesmente coloca um presidente que há 12 anos favoreceu a população. E infelizmente aquele que favorece a população não tem vez nesse país e nesse mundo. É só ver em outros estados, outros países, como que aconteceu isso. E parar de ser barrista, né? Infelizmente o presidente ele governa para o país inteiro. Não é só para o estado do São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E a gente tem que ter consciência também que o presidente não é nada. Que a gente tem que cobrar os deputados, os senadores, os vereadores e os prefeitos, etc., os governadores. E aqui eu quero colocar a minha posição. Como muitos sabem, eu sempre votei no Lula. Desde que eu voto, sempre votei no Partido dos Trabalhadores ou simplesmente em alguém que é coerente com o que sigo da minha religião. Agora fico indignado, como muitos falam que são cristãos, e a favor de muitos que é contra a vida. Então, quando a gente vota num deputado, a gente tem que saber se ele está direcionando os projetos deles em favor daquilo que a gente é coerente ao cristianismo. Quando a gente vota num governador, tem que saber se ele vai executar aquilo que favorece a todos e não simplesmente ao meu egoísmo. Quando a gente vota no presidente, tem que ver se ele favorece toda a população e favorece simplesmente a todos que vai indagar e vai até os meios econômicos, se vai favorecer todos e não favorecer apenas uma classe. Então a gente tem que começar a fazer essa reflexão e parar de ficar brigando, conhecer todos os candidatos em que a gente vota. Graças a Deus eu acompanho a vida política de todos os candidatos. Sabemos que todos eles têm coisas boas. O Bolsonaro tem coisas boas quando fala em respeito à escola,
A Marina também tem coisas boas. O Ciro Gomes também tem coisas boas. Então todos eles têm coisas boas, mas a gente tem que ver e, e ver o que é coerente a nossa dignidade. E respeitar simplesmente a todos aqueles que pensam diferente. E, e a gente, como cristão, a gente tem que pensar muito quando a gente chama o outro de ladrão. E a gente tem que pensar no princípio bíblico que Jesus fala: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então a gente tem que refletir muito bem. O outro é corrupto e eu. E só que a gente tem que ver verdadeiramente as provas concretas. Por que o pau que dá em Chico não dá em Francisco? Por que um tem que entrar na lei da ficha limpa e o outro não pode entrar? Será que está apenas o interesse de alguns ou apenas o interesse da maioria? Então a gente tem que pensar. A gente trabalha no ambiente hospitalar e sabe muitas vezes só quem passa e quem necessita de hospital sabe muito bem o que eu estou falando. Quando falta médicos, quando falta medicamentos, quando falta exames para você fazer, ou quando você tem um câncer, só vai marcar a sua cirurgia ou consulta daqui a um ano. Então, quem independente do SUS sabe muito bem o que eu estou falando. Mas, e aí muitos candidatos falam que promete isso, promete aquilo. E na prática? Então a gente tem que ver na prática, no dia a dia de cada um. Então a gente tem que pensar muito nos nossos deputados, senadores, vereadores. E tem que pensar muito, por exemplo, o Bolsonaro fala das leis trabalhistas, e muitas vezes a gente tem que pensar que nas leis trabalhistas, na reforma trabalhista, muitas vezes não foi consultada com a população. A gente sabe que muitos têm ideias boas e a gente fala que tem lados bons e lados ruins. Temos patrões muito bons, isso a gente sabe também que tem pessoas que são empregados muito mal intencionados. A gente acompanha muito a política aqui em Ferraz de Vasconcelos e sabe que também tem muitas pessoas muito boas aqui em Ferraz. E sabe também que tem muitas pessoas com apenas um interesse próprio e apenas interesse político. E o bem da nação, e o bem do povo. A gente sabe que aqui o meio de transporte é muito ruim, a violência está cada vez mais e a gente não tem nenhum benefício em favor da população. Então que a gente reflita um pouco sobre isso e pense o que a gente quer para o nosso futuro. O que a gente quer para a nossa política do Brasil e o que a gente quer para a nossa nação. Não estou aqui defendendo nenhum partido político, eu tenho minhas convicções políticas, mas eu quero que apenas as pessoas das redes sociais apenas respeitem. Eu sei que alguns vão criticar, alguns vão curtir, mas aqueles que vão criticar e vão colocar, desde já coloca aqui, eu não vou responder às suas indagações. Aqui é apenas uma reflexão. Eu espero que vocês reflitam e pensem no dia 7 de setembro em quem vocês vão votar e se por ainda por cima, se vocês vão cobrar. E se é bem para a nação, se é bem para todos, ou se é o bem apenas meu próprio. Então a gente tem que ver que isso ocorre desde que o mundo é mundo. Muitos são injustiçados por causa que pensam no povo, pensam no mais pobre. E eu, como é que eu estou? Estou pensando no povo? Estou pensando no mais pobre? Ou estou pensando no bem comum? Uma boa tarde, paz e bem.